Giga fez um vídeo aí sobre as considerações finais sobre a série de Devil May Cry que ele assistiu também. Vamos ver o que ele achou. Eu preciso falar sobre Devil May Cry da Netflix, mas não porque eu queira e sim porque eu prometi. Pois muito bem, eu terminei de assistir a todos os 8 episódios que compõem essa primeira temporada da série. E olha, deixa eu já Só de lembrar que essa porcaria vai ter uma segunda, eu já fico com dor. Tem vídeo da segunda temporada? Deixa eu já te dar essa notícia terrível. Segunda temporada confirmadíssima. Aparentemente, o showrunner, o criador dessa besteira aqui, Adi Shankar, vai continuar perturbando aí a vida do fã de DMC e também o próprio catálogo da Netflix com mais uma consequência brutal desta sua obrinha de... É impressionante como esse cara consegue... como esse cara consegue papéis pra fazer as coisas, né? E por que eu falo desse cara com tanto desprezo, com tanta raiva, com tanta mágoa, de certa forma, e com ausência total de pudor? Meu Deus, coisa feia. Você nunca tinha visto ele, não? Aconteceu, inclusive, no último final de semana, se não me falha a Olha memória. isso aí, velho. Você vê que tá gostando do que você tem na tela? Nossa. Né? Eu não sei se eu Eu quase tive uma parada cardíaca quando eu vi. vou tomar algum tipo de direito autoral por estar mostrando isso aqui. Talvez a Duda precise inverter alguma coisa aí, Duda, não sei. Mas basicamente estava rolando uma edição do WWE, né? Que é aquela luta livre americana legal pra caramba. Inclusive chegou no catálogo da Netflix recentemente. E o Bonito, né? Este senhor que está na tela agora, ele tava na plateia entre os convidados e tem aquele momento que a câmera fica rodando a Até eu seria melhor comandante, não duvido. encontrando celebridades e Dante comedor de hambúrguer. dessa figura aqui. E ele estava travestido, supostamente, de Dante, né? E na hora que a câmera foi pra ele, ó lá, ele se expressa levantando o dedinho pra cima, né? E nós temos ali na barra de informações embaixo onde ele tá aparecendo, Cara, isso aqui, cara. Creator of Devil May Cry, streaming now on Netflix. Cara, criador. Cara, isso aqui tá escrito de uma forma tão errada. Porque ele não é criador de Devil May Cry. Ah, ele é criador da série Devil May Cry que tá na Netflix. Tá, se ele é criador da série Devil May Cry que está na Netflix, então deveria ser especificado que ele é o criador da série animada de Devil May Cry que está sendo transmitida na Netflix, sabe? Verde ao cabeludo. Verde ao cabeludo não daria certo, não, cara. O topetinho é muito característico. Mas tá escrito criador de Devil May Cry. Que fique bem claro que é a série, tá? Esse cara não tem nada a ver com a obra original da Capcom e nem nada Se disso. tivesse. Cara, se ele tivesse, Devil May Cry não seria tão bom. É apenas a figura que pegou a obra japonesa junto à Netflix. Eles devem ter licenciado, sei lá qual foi o tamanho da cagada, e ele criou esse show horrível que simplesmente distorce e deturpa toda a mitologia desse personagem do E o roteiro que eu vou fazer comparando, né, falando todos os absurdos que eu me lembro, porque eu não vou assistir de novo, tá? Eu estou fazendo com base no que eu me lembro, com base nos vídeos que eu joguei lá, tipo, que eu tive que editar pra jogar no canal. Então, com base naquilo lá, eu fiz o roteiro, porque eu não vou assistir aquilo de novo, não. Eu não faço isso. Mas com base nisso, eu tô fazendo vou fazer um vídeo, né, falando de quão merda aquilo lá é. Como aquilo destrói Devil May Cry. Mas logo sai, provavelmente na quarta. Dante, né? E todo o universo de Devil May Cry também, que na mão Que é dele um universo virou muito farofa, meu amigo, virou uma analogia pra situação política, geopolítica dos Estados Unidos, do Oriente Médio e tal. Você Como vai ver sempre, o tanto né? de besteira que ele aprontou nesse roteiro. Eu vou tentar não me estender, né? Não vou deixar esse vídeo talvez tão detalhado quanto o primeiro que nós já fizemos a respeito disso, porque eu tinha assistido... E tu deixou o White de lado por isso, ele chora. Não deixe de lado, aquele lá já tá pronto. A questão é que aquele lá pra mim gravar é muito fácil. Esse daqui eu estou fazendo pelo ódio mesmo. Aquele lá eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu gostei da ideia de fazer aquele vídeo. Esse é pela pura força de vontade da raiva. Tanto que aquele lá era só eu gravar e editar. Esse não, esse eu quero fazer primeiro só pela raiva de ter visto poucas, pelo menos isso. Mas ainda ter visto pessoas falando que aquilo lá é bom. Que aquilo lá é Devil May Cry.
que tem essência. Primeiro e o segundo episódio, eu tirei minhas primeiras impressões. Do 3 ao 8... Cara, falar que aquilo tem essência de Devil May Cry é muito mais pecaminoso do que falar que o Kurama teve o mesmo desenvolvimento do White, sabe? São 6 episódios. Poxa, a gente tá falando de mais ou menos 3 horas de conteúdo. Daria pra detalhar muito mais, mas eu vou tentar ser sucinto. Eu não quero que o vídeo fique gigantesco e vou te contar uma outra besteira que 40 foi minutos de vídeo. acontecendo. Você percebe que boa parte do público tá constrangido nessa hora aqui, né? Não existe tanta vibração. Ele tá se sentindo ali a última batata da cesta de sei lá o quê, porque, né, o carisma é realmente de algum legume sem personalidade. Esse gesto aqui dele é pra se referência a alguma coisa? Porque pelo menos pra referência a Devil May Cry eu não vejo nenhuma. Essa pose, tem alguma coisa que eu não sei? Mas, basicamente, esse é o cara. E esse cara renovou, né? O visionário Adi Shankar. Eu vi gente chamando ele disso no Twitter. Olha, O visionário que fala que o mundo, os seres mais diabólicos, antigo governante do inferno de Devil May Cry, é só um visionário mal compreendido e que o Sparda é o grande vilão. É isso, né, cara? Já ele fala jackpot. sem muita empolgação, vamos ver a nossa vinhetinha e após ela, as nossas considerações finais a respeito de Devil May Cry da Netflix. Cara, olha que coisa louca, né? Agora que eu peguei e acabei voltando a jogar por causa daquela porcaria, eu precisava jogar coisa boa de Devil May Cry por causa daquela merda. E eu jogando o 5, né? Rejogando novamente ali a campanha do Virgil. Lembra que eu falei que, cara, o Sparda, ele desapareceu do nada, de repente, mas ele criou o Dante e o Virgil. Eu lembro de ter falado isso durante aquele react. E rejogando o 5, realmente eu não estava errado. Não era uma consideração errada minha. Porque durante o diálogo dos dois, quando o Virgil faz uma piada em relação ao Dante ir correndo chorando pra mãe deles, o Dante retruca falando que o Virgil sempre ficava triste ou fica, tipo, com medo sempre que o pai deles levantava a voz. Porque o Sparda criou eles. Chega um momento que ele desaparece. Nunca foi explicado o porquê, mas ele só desaparece. Pouco tempo depois ocorre o ataque, onde a Eva morre e cada um dos gêmeos acaba indo pra um ponto diferente e eles acham que o outro morreu até se encontrarem lá no mangá do Devil May Cry 13 e, consequentemente, no terceiro jogo. Então, tipo, sim, realmente, o Sparda, ele não é um pai ausente que nem a série faz parecer. O Sparda cuidou do Dante e do Virgil. Ele estava lá. Provavelmente ele sumiu por causa de alguma coisa que deve ter acontecido. Alguém pode ter selado ele, qualquer coisa pode ter acontecido, nunca foi explicado. E na verdade é até melhor o fato de nunca ter explicado, porque mantém a mítica no lendário Cavaleiro Negro Sparda, sabe? Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. A gente nem assistiu direito e já tem um anúncio, né, mano? É impressionante isso. Eu fico de cara com a coragem do YouTube. Perfeitamente, eu continuo sendo Gig e estou aqui com o Dante endiabrado de barro. Fala galera, beleza? Quem fala é Lady de Barros, tudo bem com vocês? Lady certamente foi a personagem mais judiada de Nossa. todas ali que ele tinha à disposição pra estragar. Mudou completamente a postura, a personalidade e ainda teve a cara de pau de colocar ela pra dividir o protagonismo da série. Dividir não, ela é a verdadeira É o que eu ia falar. protagonista da série, não o Dante. Mas é que em alguns momentos ficou Dante. aquela dinâmica meio Olha ele falando em Corno inglês, Lonely Dante. Lincoln. Você chegou a assistir a nossa playlist de Spider Lacre? Tô aproveitando esses vídeos de Devil May Cry pra recomendar, porque na minha visão são as Nossa senhora, eu assisti só um episódio e já quase tive um ataque de pânico de tanta coisa ruim que eu tava vendo. O resto tá compensando pelos vídeos do Giga. assuntos que Eu não aguentei conversam de assistir muito, isso aí, não. né? A Disney pega o Spider-Man pra fazer uma coisa lacrada e horrorosa, que no final das contas, o último episódio até que foi legal, mas não vamos entrar nesse mérito. E o É verdade, o Giga teve esse BO aí, né? Ele gostou do final. Adi Shankar via Netflix pega também outro universo lindo pra dar-lhe uma lacrada em cima. A gente já vai ver algumas imagens. Devia ser o Don't. Não, o Don't é o Dante do reboot. Calma lá que, tipo, o Dante do reboot é um personagem muito horrível e não tem nada a ver com o Dante. Mas ele ainda não é a merda que aquele lá da Netflix é.
não vamos rebaixar o menino Don't também. Imagens e comentar. Cara, até o Virgil do reboot, que é uma porcaria, que você olha e fala, mano, não faz sentido o que esse personagem que começa assim termina daquele jeito. Até aquele Virgil é mais coerente com o Virgil da série, trabalhando de bom grado pro cara que... Vamos guardar aqui, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, não precisa ficar Mas falando, antes né? disso, recadinho da firma. Você se sente perdido no mundo financeiro e não sabe como comprar o primeiro imóvel, ter renda com aluguéis, ou então iniciar investimentos a juros com que pegar segurança, água depois pois do muito vídeo. bem, os seus problemas acabaram com o nosso irmão Cleverson dos consórcios. O nosso consultor Cleverson vai te ajudar a escolher o que é melhor para você, seja poupar uma grana para uma compra à vista, dar entrada e começar um financiamento ou investir todos os seus recursos em renda fixa ou variável. A consultoria do Cleverson é personalizada e gratuita. Sim, tem videoaula para todo mundo. Você que gosta de assistir, vai aprendendo, vai descobrindo como é que investe. Com o Cleverson você vai aprender a criar o seu capital financeiro com inteligência e investir de forma segura, fazendo renda com aluguéis ou conquistando a sua casa própria. E até mesmo um segundo imóvel, que sempre é uma opção muito lucrativa. Chame o Cleverson agora, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que ele vai te dar a maior atenção do mundo e a maior força para você conseguir mexer com a tua grana, com o teu dinheiro, com o teu patrimônio de forma segura e responsável. Cleverson dos consórcios, aqui no primeiro comentário fixado, chama ele agora. Passou a D. Perfeito, agora que você já recebeu esse recado, entra direto comigo aqui nas imagens que eu separei. Selecionei quadros específicos, tá bom? Frames que eu quero comentar, muito mais a respeito da Lady do que sobre... Cara, é aquela questão, né? Eu não consigo chamar isso daí de Lady, velho. Mary foi chamada de Mary o anime inteiro. Vou chamar de Mary. Ah, mas o Dante chama de Lady, por motivo razão nenhum. No original, ele chama assim porque ela fala que não tem nome. Então ele começa a chamar ela de Lady porque, já que ela não tem nome, então eu vou chamar ela assim. E ela aceita isso como um nome dela. O bagulho que ela aceita pra si como um nome, já que ela abandona o nome dela por causa do que o pai dela, o Arthur, fez. Na série não existe isso, então ela é Mary. Sempre foi a Mary. Sobre o próprio Dante, porque ela é a personagem que é mais aprofundada, que é mais detalhada. A gente vê todo um arco de passado dela e como foi a infância, tudo que aconteceu e que a levou pelos caminhos, né, nos quais... É impressionante como a Lady, de verdade, sem nenhum flashback, só com frases ditas do que aconteceu na vida dela, ela é muito mais bem escrita e bem detalhada, com um background histórico incrível, do que uma personagem que teve a porra de um filler de 21 minutos inteiro em um episódio. Evoluindo pra se tornar a machona fodíssima que fala um palavrão a cada 3 palavras e destrói completamente Palavrão por qualquer vírgula, tipo de afeição que você poderia sentir por essa obra. Ela é a Ai, cara, a personagem que nos jogos, se eu não me engano, não fala um palavrão em todos os jogos que ela apareceu, ela não falou um palavrão. verdadeira protagonista, conforme eu já comentei. E no terceiro episódio, conforme a gente já tinha observado também, o passado dela, assim, os momentos... Porque não é só no terceiro episódio, tá? A gente tem flashback do passado dela em diversos... E esse filler deu em nada? Deu, a gente conheceu o passado dela. Ai, cara, nossa, só de... Mano, é muito engraçado, né? Porque nos jogos, quando a gente vê o Arkham a primeira vez, é dado um close no olho dele, nos olhos dele. Que tem um olho que parece ser de cor diferente do outro. Ele tem como que é o nome desse bagulho? Esqueci. Mas mostra uma característica especial, né, da coloração diferente dos olhos. E daí, quando aparece a Lady a primeira vez, mostra que ela também tem. Então você já conecta um mais um. Porque ele tem, ela tem, tipo, será que eles têm algum parentesco, alguma coisa assim? E aí, lá no final, tem toda a conexão. Aí, eles até isso tiraram dele. Colocaram um cabelo nele só pra fazer ele de calvo. Não deixou nem ele ser um careca de respeito, que ele era originalmente. E a parte dos olhos foi
mudado dele pra mãe. Ai, só viu o pai Nosferatus morrendo depois de ser um bunda mole e não correr pra salvar a própria filha. Vamos sempre lembrar disso, né? Que quem teve a atitude de correr e pular na frente da filha foi a mãe e não o pai, que nem normalmente seria o caso, normalmente barra em 99,9% das vezes que pularia na frente. Diversos momentos E mesmo se a mãe pulasse na frente, provavelmente quem estaria na frente das duas seria o pai. série a Falando de um homem que é um pai barra marido de verdade, né? partir do terceiro episódio pra frente, pouquíssimas informações a respeito do Dante, e inclusive no sexto episódio, que é disparado o mais bonito de todos, eu já entro nele com mais base. Vocês acham que é aquele filler. Ele falou que é o mais bonito, o que mais tem é feitinho, não sei o quê. A questão do jogo de cores, mudar o cenário. Provavelmente aquele episódio 6, o 6 deve ser o filler. A gente vê outra fase da infância dela, mas É. esse primeiro momento É o aqui filler é mesmo. aquela idadezinha de 3, 4 anos, onde ela já era toda valentinha com uma pistola, e esse momento que eu selecionei é quando a família é atacada no metrô, tipo Bruce Wayne, sabe? Papai, mamãe... Cara, é verdade, né? Eles literalmente meteram eles meteram uma referência a Batman na história dela. Sabe o que é foda? O Jester, cara, o Jester ser um demônio com aspectos de palhaço, sendo um coringa, o nome Arkham, são referências ao Batman. É meio óbvio que são referências ao Batman, né? Só que aqui, eles tiraram esse fator do Jester e colocaram pra... Olha, ela quase perdeu os pais enquanto voltava de um filme, em um caso de assassinato. Criancinha andando num lugar escuro, um demônio cisma de atacá-los e, bicho, a perversão de papéis e de valores, ela é tão estúpida, ela é tão lacrate, que você percebe que acaba refletindo até em personagens que não são nem secundários, né? Mas, por exemplo, a criança está em perigo, quem pula fisicamente pra shieldar, pra esconder a criança, é a mãe, nunca é o pai. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Algo que dificilmente refletiria uma situação real de combate, afinal de contas, espera-se que um pai entre na frente, não pra proteger apenas a filha, mas a mãe e a filha. No caso da família da Lady, não. O pai é um bananão, ele fica lá atrás, é um homem branco hétero insignificante que não serve pra nada, enquanto que a mãe pula na frente pra salvar a criança. O demônio acaba sendo espremido pelo metrô, tanto faz, era um outro personagem irrelevante, mas já mostra pra você em qual local está localizado o coração da série, as verdadeiras intenções dela e o que ela tá querendo te passar. Óbvio que o pai da Lady daqui a pouco vai se desenvolver e vai se transformar num cara vilanesco, filha da puta, e que traiu todo mundo. Ainda no terceiro episódio a gente tem personagens bonitos, né? Pois é, tem um 3Dzão horroroso acontecendo no decorrer das cenas de ação e tal, e inclusive todos esses personagens aí, que parecem vilões de um jogo qualquer de PlayStation 2, eles têm uma grande... É de PlayStation 2, é do Devil May Cry 1, são do PlayStation 2, que são do Devil May Cry 3, só que no original são só corpos, não tem cabeça, os demônios são as espadas, o Agni e o Rudra, que nessa série tava lá por né? Não precisava nem ter colocado, desculpa. Se fosse pra fazer do jeito que fez, não precisava nem ter colocado a parte de ter uma cabeça aqui. Porque o fato de as espadas serem os verdadeiros demônios, que estão só usando dois corpos, e ter a quebra de expectativa quando a gente conhece eles nos jogos. Porque começa a cutscene e a gente vê só as cabeças falando. E a gente vê dois seres gigantes em cima. Então a gente pensa, tá, são os demônios. Quando a câmera abre nas cabeças e mostra que as cabeças estão na espada e que são dois corpos sem cabeça, que são as espadas basicamente controlando, você pensa, caralho, que incrível. É uma puta quebra de expectativa boa. E aqui eles diminuíram isso pra, olha, dois ogros gigantes que carregam espadas. Uau. Maneiro. Mas aqui já é do Play 4, do Play 3 e aqui é do Play 4. Então não são todos genéricos de Play 2, tá?
sequência de pancadaria ainda no terceiro episódio. E adivinha só quem é que tá lutando contra todos eles, bicho? Eu não tô brincando, não é zoeira. Enquanto a Lady tá enfrentando todos esses caras, o Dante fica preso dentro de uma van Que são irmãos. Ah, mas o Agni e Rudra no original, se não me engano, são irmãos também. Só que são espadas. São espadas demoníacas. São demônios espadas. Aqui eles, tipo, os corpos são os demônios. Tipo, não, provavelmente o próprio Agni e o Rudra, quando tomaram conta do corpo que eles estão, né, cada um o seu, cortaram as próprias cabeças para que os corpos não tivessem autonomia, para que eles controlassem os corpos. É o mais provável até. Eu acho, eu não tenho certeza, tá? Eu não lembro desses fatores, se tem alguma coisa que diga isso. É um bagulho que eu acho que possa ser o caso. algemado. Ele não participa das principais sequências de ação da própria série dele para que a Lady tenha o destaque. Ela é a Cybercop, ela é a policial, ela é a fodona. E eu já mostrei uma puta cena que é muito melhor. Ela não precisa de um super equipamento tecnológico, ela só usa armas normais mesmo. Ah, mas ela tem um lança-míssil com uma lâmina gigante. Cara, é o mais absurdo dela, fora o fato de que ela usa um lança-míssil pra pular mais alto e não morre na explosão. Mas aí é a fantasia e a suspensão de descrença. Depois que né? a cena de ação meio que se desenrola por Coisas completo, absurdas em né, Devil May e Cry é atinge normal. ali quase que o seu final, ele ainda consegue se soltar, não. Liberam ele das algemas que ele tá, ele pega uma moto e tem uma ceninha ou outra, assim, meio besta de perseguição, que acaba culminando com a cabeça do Dante explodindo. É isso que o desfecho dessa sequência de perseguição, ainda no terceiro episódio, é a cabeça dele estourando, ele caindo no chão, jogado completamente lascado, e adivinhe só, pelo próprio negocinho que a Lady tinha implantado no sangue dele, que se ele saísse de um range de distância, aquele dispositivo ia explodir a cabeça dele e tal. Óbvio que ele não morre, mas ele cai no chão desgraçado, rasgado, metade da cabeça esfolada, né, completamente explodido. E essa não é nem a primeira e nem vai ser a última vez que ele é esmirilhado por alguma tecnologia da Lady, ou mesmo humilhado por ela. Ela cansa de jogar ele no chão, de mobilizar, de dar um choquinho, de sair arrastando. Tá dando dor, É uma traumas de parada guerra, cara. de fetiche mesmo, porque você percebe que o Adi Shankar, e aqui cabe uma reflexão, né, a respeito do esquerdomacho e do feministo como um todo. Essa galera, como o próprio Adi Shankar, eu percebo que eles não têm a mínima ideia de como funcionaria o cérebro de um homem saudável. Eu tô falando mentalmente saudável, sabe? Então, todos os papéis masculinos que você encontra nesse tipo de produto aqui, e essa não é a primeira cagada que a Netflix entrega nesse sentido, ou você encontra aquele vilão que é o homem hétero A malvadão, primeira foi Castlevania. E muita gente defende até hoje. que acaba com o mundo, nesse caso aqui é um personagem cristão, a gente já fala sobre ele também, ou você encontra aquele cara que tá tentando fazer o bem, né, que é o feminista, o esquerdomacho, mas ele não pode em nenhum momento se impor, ele tem que estar se submetendo à mulher e às outras diversidades o tempo todo. Ele não pode ser mais foda do que os outros personagens que estão ao seu redor. Você percebe que o esquerdomacho que escreveu, ele tá se projetando, ele tá se inserindo nos personagens, porque essa é a maneira que ele vive, né? Então o Adi Shankar no escritório dele, no estúdio, sei lá o que esse porra deve estar fazendo aí pra estar tão bem relacionado, tão envolvido e conseguindo convencer a Netflix de que ele é visionário, né? De que ele é um Eu me pergunto a mesma coisa, mano. grande Como que um criador. maluco desse Você percebe conseguiu... que dentro de uma hierarquia, talvez Como que um maluco desse conseguiu tantos projetos? ele, por ser indiano, se imponha um pouco mais. Mas eles têm um entendimento que um homem branco como o Dante, ele tem que estar sempre por baixo. Mesmo quando ele vai se destacar, ele tem que pedir desculpa. Exatamente. É necessário que o personagem masculino, principalmente de cor branca, ele tenha uma postura de Fiuk o tempo todo. Porque é assim que esse tipo de roteirista vive, tá ligado? Então eles não conseguem escrever, sei lá, um Tom Cruise em Top Gun Maverick. Eles não conseguem escrever um Stallone, um badass, sabe? Um cara que vai realmente, um Brook. E é impressionante como tem tanta cena que os olhos do Dante parecem ser verdes. Sendo que os olhos dele e do Virgil são um azul que é quase cinza. Cutu, filha da puta, que E
toda vez que você olha, parece que eles são E verdes é a visão que eu tenho aqui. do Dante, que é um palhacildo, é um engraçadinho, mas ele é muito poderoso. Ele tá fazendo piada o tempo todo, mas ele tá arrebentando, ele tá se garantindo. A Lady não daria pra peso com ele, mas nunca, de jeito nenhum, não dá nem pro peido, quanto mais peso, sabe? Então é uma tristeza você ter que ficar testemunhando um Dante, pegando aqui algo que o chat tá dizendo agora, que é basicamente um Punisher com uma Hello Kitty no peito. Sabe? Aquela brincadeira, ai, a Disney vai trocar a caveira do Justiceiro por uma Hello Kitty. É mais ou menos isso, sabe? Ele é um feminista, um esquerdolinha, né? Que tá o tempo todo preocupado se o que ele tá fazendo não tá passando por cima das potencialidades dos personagens que estão ao redor. Então fica essa merda, ele tá o tempo todo amarrado, bicho. Ele acabou de sair de uma algema dentro de um furgão e nessa cena ele já tá amarrado dentro de um avião. Ele tá o tempo todo contido, ele não pode se destacar, ele não pode ser melhor. Olha que irônico, né? Contido narrativamente e contido na própria história, né? Que coisa. Como ele naturalmente seria do que a protagonista feminina. Quem tem que ser a É fodona cabaço e quem mesmo. tem que se destacar é a Lady. E é engraçado porque todas as revelações, todas as grandes reflexões acontecem através dela. Já vou chegar nelas, calma aí. Só uma observação pertinente a respeito de um frame que eu já havia passado durante essa perseguição aqui, né, onde ele até que se destaca um pouquinho. O Adi Shankar fez questão de executar uma versão da música Last Resort, que é excelente, né? Eu esqueci o nome da banda. Como é o nome da banda, chat? Papa Roach, perdão. Mas a pior versão dessa música que eu já ouvi. Nem quando é pra se destacar, o poder dele acaba. Nem quando é pra ele matar a porra do que ele mata. Ele não faz porra nenhuma. A série não é dele, minha porra. vida, né? Removeu todo o peso, né? Toda a distorção. Eu nunca tinha ouvido uma versão tão idiota, tão pop de uma música que supostamente deveria carregar tanto peso. Não se preocupa, Giga. Aconteceu com todas as músicas. Inclusive músicas originais do jogo que eles destruíram. Ah, cara, literalmente, a única música boa dessa série é a música da abertura, que eles não mexeram, e a versão que eles fizeram pra Devil Never Cry da Ending, que ficou boa. Eu não sei quem cantou, mas combinou. Mas ainda assim, nenhuma é boa, ou de verdade. Constante, tá? Você A maioria são modificações de uma música que é boa pra caralho e tem um puta peso bom. A única luta mais decente, com muitas aspas, contra o demônio lá, ele precisou de um efeito de cenário pra ganhar do bicho. Evanescence, você vai ter algumas bandas famosas aparecendo, mas você percebe que o corte, a edição da música é sempre puxando pro lado mais fresco possível. Olha, não me leve a mal, é apenas uma característica, tá? Esse momento aqui até que é bacana, acho que isso aqui acontece no 4º episódio. É um momento de... Quarto? É no 4º episódio que morre todo mundo? Cara, realmente, um momento muito bom. Foi um momento que eu pensei, nossa, um monte de figurante merda morreu, velho. Menos pessoas pra eu ter que sentir agonia de ver. Me desculpa, a partir daqui, talvez eu dê uma acelerada, porque tem coisas que eu quero falar, outras eu acho que não há a menor necessidade, mas esse aqui é o momento Guts da Lady, porque até por isso ela passa, tá bom? Ela tá imobilizada, isso aqui que você tá vendo é a cabecinha dela, enquanto um outro demônio, quer ver, deixa eu ir pro frame seguinte, ó, ela tá imobilizada, ela tá sofrendo, enquanto ela tá assistindo o demônio basicamente executar todo o esquadrãozinho da diversidade dela. Então ela passa por esse sofrimento, por essa cena de impotência, que talvez se tornasse mais interessante com o próprio Guts, eu ia falar não, com o próprio Dante passando, porque supostamente ele seria o protagonista, mas não é assim que acontece. Então... mas é a questão que o Dante não teria ninguém pra estar ali, né? Essa é a verdade. O Dante jovem, que teoricamente era pra ser esse daí, ele não tinha pessoas da qual se importar. Ele achava até certo ponto que o irmão dele estava morto, até ele descobrir que estava vivo. E a primeira pessoa que ele pode dizer que ele se conecta em questão na história de Devil May Cry é a Lady. Só que tem essa daí, né? Nessa bosta. Não sai não, Hyper.
Então ela testemunha toda a execução do Tem squad aqui, ó. da Tá bem marcado aqui, ó. dela, enquanto ela fica ali, né, porra, tentando reagir e não consegue diante da supremacia demoníaca e o caralho A4. Aqui nós entramos no verdadeiro problema da série. Se você ainda não estava satisfeito com o tanto de merda que eu falei neste e no outro vídeo, se prepare porque agora é o momento família orc do Senhor dos Lacroanéis. Lembra disso? É Não sei se a literalmente Duda vai isso. encontrar algum framezinho. É Ai, literalmente coitada da isso, família velho. orc, tem que tomar cuidado com eles, porque eles, né, se comportam como refugiados e tal. Acontece exatamente a mesma merda, só que aqui é pior, não são nem orcs e trolls, são demônios, literalmente demônios. Demônios, a qual no contexto original, quanto mais fraco, maior a quantidade, ou seja, existe um monte de minionzinhos iguais, porque são fracos, então acabam nascendo em vários. Ao mesmo tempo que demônios só se importam com uma coisa: poder. É o que importa pra eles. Quem é mais forte governa quem é mais fraco. Acabou. No máximo, aqui e ali podem acabar surgindo um demônio como Sparda, que foi capaz de sentir emoções humanas. A Trish, que mesmo criada pelo Mundus com o objetivo de ser idêntica em aparência com a mãe dele, com a mãe do Dante, a Eva, e ao mesmo tempo só deveria servir para trazer o Dante pra lá, pro Mundus poder matar, é outro que acaba desenvolvendo sentimentos humanos. Além, é claro, do próprio Dante, do próprio Virgil, do próprio Nero, que são meio demônios, né, por causa do sangue deles, né, como descendentes de Esparta, no caso do Nero como filho do Virgil. Mas, tipo, é uma característica especial. O fato de que um humano, por ter um coração humano, capaz de sentir emoções, capaz de amar e outras coisas, é o que faz o Dante, o Virgil e o Nero serem tão poderosos. É o que faz, por exemplo, o Nero, com uma vontade absurda de não querer deixar que o seu pai e seu tio acabassem se matando numa briga no 5, faz ele despertar o Devil Trigger dele e com o DT ativo faz ele se igualar em forças momentaneamente com o pai dele, mesmo o pai dele sendo, teoricamente, absurdamente muito mais forte e experiente. Claro que também o Dante e o Virgil estavam lutando, então o Virgil estava cansado. Então tem esses poréns aí. Mas, tipo, é o pico de emoção, é basicamente um Super Saiyajin, né? É quase um Saiyajin de Dragon Ball. A emoção humana potencializa a capacidade super-humana dele, que ele tem por ser um parte demônio. Olha que coisa louca, né? Como se torna poético o fato da humanidade ter esse a mais que os demônios nunca poderão ter. É foda, né? Que você precisa se sensibilizar e ficar com dó da famíliazinha deles. Então, em um determinado momento que a Lady tá fugindo justamente daquele demônio que matou toda a patota dela, ela acaba se embrenhando num conjunto habitacional, lá uma porra de um condomínio de demôniozinhos, e dentro deste local ela encontra abrigo junto a uma família de demônios, ok? É exatamente isso que você tá ouvindo, bicho. Lembrando, né? Demônios que não passam de 1 ano de idade lá no Makai, por causa do ar super zoado que tem. Mas ao mesmo tempo, um monte de criança cresceu lá. Esse cara, que provavelmente já foi uma criança lá, cresceu lá. E uma criança humana cresceu lá. Mas é um ar muito rarefeito, que faz com que demônio, que as crianças não passem de 1 ano de idade. Tô sabendo. Eu sei o quanto que soa ridículo, O roteiro tá, você me ó. perdoe. Não fui eu que escrevi o roteiro, reclama com o desgraçado do Adi Shankar. Você não tem ideia do Porra, nem adianta reclamar com ele. O cara fala que o mundo está certo. Um dos maiores tiranos do mundo de Devil May Cry tá certo. Como que vai reclamar com um maluco desse? quanto que eu tô com raiva desse sujeito também. Obviamente que não vou atrás dele de xingar e tal. Não é isso, pô. Uma coisa, não estou incentivando que você seja besta de ficar enchendo o saco do cara em rede social. Agora, eu, enquanto espectador e gravando aqui o meu próprio review, talvez eu escape aí uma ou outra ofensa, porque realmente o cara mexeu com coisa que, dentro de uma obra, estraga completamente o sentido, arruína completamente a mensagem. Então ela tá precisando se esconder, essa família
família de demônios acaba escondendo ela no armário. Quando ela entra, ela não percebe que é uma família de demônios. Ela acha que é uma família de pessoas comuns. Depois que eles tiram as toucas, que ela vê que eles têm chifres e tal, e que, portanto, são demônios também. O cara que tá perseguindo elas, a Lady, entra nesse lugar aqui pra ver se ela tá, eles acabam disfarçando e o demônio se arranca. Na hora que o demônio se arranca, ela sai de dentro do guarda-roupa pra matar os caras que acabaram de abrigá-la, porque, porra, se eles são demônios, eu preciso matá-los. E aí rola toda aquela conversinha, o draminha, sabe? Poxa vida, vocês sapiens, eles se referem aos seres humanos dessa forma, vocês não entendem que nós somos apenas uma população diferente. Existe toda uma analogia com relação ao preconceito, Só de lembrar. com relação ao tratamento diferenciado entre os povos e coisa e tal. Pra vocês terem uma ideia, ela chega a utilizar a palavra refugiados diversas vezes durante os episódios que se sucedem. E inclusive mais lá na frente, ela reclama até de uma falha estrutural. Olha os termos, vai prestando atenção. Que fez com que os seres humanos tratassem os demônios como se eles fossem seres inferiores ou seres malignos, quando na verdade trata-se apenas de uma cultura diferente. Ai, ai. Epa, Russo. Ai, caralho, velho. E assim, poxa, que absurdo. Então, talvez, né, a Lady, ela conclui essa cena aqui, que ela tá conversando com a família de demônios bonzinhos, ela conclui essa cena dizendo o seguinte, poxa, então talvez eu não saiba de porra nenhuma, ela fala muito palavrão, talvez eu esteja mesmo sendo enganada e aprendi tudo errado com o meu país, com o meu governo, a respeito de um povo tão maravilhoso quanto é o povo demônio de vocês. Um papo assim, cara, mas num nível que você fala, eu não acredito no que eu tô vendo, malandro, família demônio, a Lady com dó dos demônios, o que tá rolando? Ela sai de lá e depois... Cara, é muito engraçado. A Lady com dó de demônios. Corta pros jogos. A Lady dando um tiro na cabeça do Dante, sem nem saber se ele era um demônio. E depois ficando com raiva dele, né? Pensando em matar ele até certo ponto da história. Por causa que, bem, ele tomou um tiro na cabeça. Ele tomou 2, 3 tiros na cabeça e sobreviveu. Então, tipo, ela meio que ligou o ponto de, tipo, ele é um demônio, né? Depois desse encontro, a postura dela já muda completamente, afinal de contas, ela é a protagonista da série, mas a partir daqui, não existem mais demônios. Existem refugiados que estão sendo mal interpretados pelos Estados Unidos da América, pelo planeta Terra como um todo e... Cara, quando lá no primeiro episódio eles começam a falar muito dos Estados Unidos, eu já tava com medo, mas eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Desde sempre eles estão tentando sair do inferno e vir pro planeta Terra, simplesmente porque aqui a nossa atmosfera é muito mais agradável. No inferno, ou no Makai, como eles chamam, inclusive uma bela nomenclatura, existe uma atmosfera tóxica, todo o ar é difícil de respirar, então eles vivem lá com muita dificuldade, por isso que às vezes um ou outro demônio acaba vazando pra cá ou tentando vir pro planeta Terra. Não é porque eles são malvadões e são demônios, alguns são, mas a maioria só quer cruzar a fronteira pra ter uma vida melhor. Você tá entendendo, não? Você gostou dessa? Você achou legal essa, não? Você entendeu? Mas, cara, essa é a questão. Existe toda uma questão geopolítica que o filho da puta, com todo respeito, do Adi Shankar, fez questão de inserir no universo de Devil May Cry, que simplesmente não tem cabimento, cara. Como é que essa história foi parar nisso? Cara, a questão geopolítica é tão irrelevante. Desculpa pra quem achou interessante, porque teve gente que achou interessante. Desculpa, é irrelevante pra caralho. Se ele vai fazer algo E desnecessário, tão perverso, né, tão estúpido e tão longe de Devil May Cry, pra que licenciar essa obra, cara? Pra que pagar os direitos autorais? A gente sabe pra quê, né? Porque a intenção é reescrever, a intenção é perturbar, é parasitar, é usar a fama do produto pra contar uma história imbecil que passe o panfleto político dele. E sim, essa é uma série extremamente lacradora. Tem uma sequência de ação da Lady que ela tá mandando tão bem que chega a tocar aquela música Come, come my lady, come my lady, you're my butterfly. Sabe qual que é essa, Bounce? Isso destaca muito o protagonismo dela. Tem outra coisa da Lady que eu também esqueci de comentar, mas que é importante. Tem um determinado momento que um demônio mata
uma outra pessoa lá, um outro agente, coisa e tal, não importa exatamente quem, e não consegue matar a Lady, né? E ela olha pro demônio e ela solta a seguinte frase: você matou a vagabunda errada, se dizendo, eu sou a vagabunda, eu sou a fodona. É um negócio tão escroto, malandro, mas assim, é um nível de infantilidade, porque a Britney Bitch, sabe aquela coisa meio anos 90, da mulher se chamar de bitch e achar que tá arrasando e tal. Puta bagulho Aconteceu nos anos 90? horroroso, Eu não lembro. Mas desculpa, era Eu só essa não lembro de observação. ter ouvido falar sobre isso. Episódio 5, se não me falha a memória, ainda tem uma sequência legal de um avião caindo, que é o avião onde o Dante estava amarrado, porque ele passa mais da metade da série imobilizado, né, impedido de agir. Então ali tem alguma fluidez, tem alguma coisa acontecendo, mas no final do episódio, os demônios que agora estão sendo... Olha os coitadinhos, você tá vendo? Famílias demônios, ok? Ai, tadinho do demônio, não é demônio, eles são refugiados. Aí o personagem malvadão... Macaianos, né, como eles se chamam. Tão desgraçado, que tudo ele beija a cruz, ele fala graças ao Senhor, graças a Deus, Deus não vai deixar que isso aconteça. Ele se revolta e fala, onde já se viu vocês estarem tratando demônios como refugiados? Acabe com todos eles. E aí aquele massacre, sabe? Em referência a diversos outros massacres e supostas situações que já ocorreram mundo afora. Porra, música triste, música pesada. Meu Deus do céu, coitadinho dos demônios, eles estão sendo executados. Janelas pintadas de sangue, sabe? Aquele dramalhão desgraçado pra você ficar morrendo de dó do Satanás. Mas é isso, cara. O que você quer que eu faça? É exatamente isso que acontece. E olha, tudo isso chegando até o 6º episódio. Agora, o 6º episódio, bota a bola no chão. O 6º episódio é uma página à parte. E eu vou ter que fazer uma observação especial aqui, porque, me perdoem, artisticamente, falando da parte técnica, fluidez, animação e qualidade das imagens que estão na tela, o episódio 6 é uma obra de arte. Eu não tenho como negar. Tá, sim, ele não tá errado nesse quesito, tá? Infelizmente o Giganui está errado. Isso, e inclusive o filho da puta do Adi Shankar, ele coloca o nome dele 2 vezes, como se ele fosse uma porra de um Hideo Kojima, né? Um cara assim, genial, e você percebe que ele fez um self-insert mais específico aqui no vilão da série, que é o Coelhão. Essa primeira temporada, o Dante é um figurante, enquanto a história se desenrola no antagonismo da Lady e do Coelhão. E isso vai ficar muito claro nesse episódio, que tem pouquíssimas falas, muito pouco texto mesmo, música o tempo todo, música de qualidade e 2 estilos de animação intercalando, porque assim, a história se desenrola com a narrativa visual. Seria bom e se não uma fosse porção quente dela demais. no planeta Terra, uma porção dela no inferno. Então, quando a gente tá no planeta Terra, a gente tem esse preto e branco com algumas nuances coloridas, sempre rachurado, sempre riscado, absurdamente lindo, parece um clipe do Korn, sabe? Lembra até um pouco o traço do Greg. Se fosse pelo menos uma história boa, cara, esse episódio seria o melhor. Só que não é. Então esse episódio ele só tem competência audiovisual. É literalmente isso. Competência audiovisual, competência artística. Fora isso, é tão ruim quanto, se não pior. Eu adorei. Ó aqui os 2 personagens antagonizando, tá vendo? A Lady de um lado e o Coelhão do outro. Você já vai descobrir que ele é o Coelhão. E quando a gente vai pro inferno, a gente tem esse outro traço um pouco mais infantilizado, um pouco mais cartoon, né? Então, no inferno... Que não faz sentido ter esse traço aí, mas tudo bem. É um tipo de traço, e no planeta Terra é aquele escuro, sem cor, um pouco mais rachurado. É óbvio que o inferno é colorido e o planeta Terra é preto e branco de propósito, tá? Porque o planeta Terra tá completamente corrompido pela presença humana, tá sem valores, tá sem sentimento, e o inferno tá cheio de vida. Mas a atmosfera é uma merda e você não consegue respirar, tá bom? Então, artisticamente, eu tenho que entregar esse ponto pra ele, cara. O Estúdio Mir fez um trabalho impecável, né? Eu não sei qual é a proporção de responsabilidade e mérito que o próprio Adi Shankar tem aqui, mas ficou, puta, a coisa mais linda do mundo, cara. Independente de você assistir ou não assistir a série, assista ao 6º episódio. Esquece o resto. Bota lá como um clipe, porque no final das contas é isso, tá bom? Você vai ver que
vai tá tocando música o tempo inteiro. É uma história de flashback da Lady do Coelho, basicamente fechada. É muito impressionante que o episódio 6 não deu problema de copyright. Ah, mas obviamente, eu mutei as músicas e os bagulho tudo mutado. Mas o 6 não deu copyright. O 7 deu ao ponto de eu não conseguir publicar o vídeo. Eu não entendi isso. Assistir não, é cringe demais. Eu concordo com o Hyper. É o arco de origem do Coelho. Coloca, sei lá, se colocar no mudo e deixar passando, talvez você até goste. Se você ignorar toda a história. Tá? Mas acaba respingando na Lady porque ela tá intimamente conectada com a transformação dele em vilão. Mas só pela animação e pelas músicas isso aqui já vale a pena e eu recomendo que você assista. Larga o resto, foda-se tudo que acontece entre o episódio 1 ao 5 e do 7 e 8, mas esse episódio aqui é realmente artístico demais. Você vai se amarrar nos traços, os dois que aparecem o tempo todo, e você vai entender que, porra, desde o princípio, aí é a parte negativa da coisa, né? O Coelho era um ser humano que entendeu antes de todo mundo que os demônios eram criaturas do bem e que só buscavam uma vida melhor aqui no planeta Terra, né? Eles estavam vindo pra cá pra poder respirar melhor, pra ter uma qualidade de vida maior, chances maiores de serem felizes num planeta mais, assim, menos hostil, né? Mais hospitaleiro e tal, e que os recebesse melhor. Só que dá tudo errado, a Lady e a equipe dela acabam inclusive participando da ação que executa. E o papai que era pra ser vilão virou torresmo. Trazendo pela fronteira, você entendeu? Uma espécie de coiote, né? KKKK, adoro esse conceito de demônio do bem. Chama Frieren. Não só Frieren, pô. Chama o Dante de verdade, chama a Lady de verdade. Trazendo os capeta do inferno justamente para ser feliz na Terra. E quando essa galera toda morre, aí ele se transforma e costura essa porra desse coelho na cabeça. Não me pergunte como é a tecnologia, tá? Eu não faço ideia do que ele usou para botar uma cabeça de coelho e fazer ter expressão facial. Animatronic de qualidade ou algo do tipo. O 6º episódio termina e nós voltamos pra desgraça que é a série em si. O 7º e o 8º, que são os dois últimos, basicamente focam no duelo final de Lady e Dante, sempre ela em primeiro e o Dante em segundo, contra uma porra de um bicho lá que acaba virando um monstrengo de Resident Evil, um negócio sem graça pra caralho. Olha a Lady sozinha contra uma horda de demônios aqui, ó, tá vendo? Aí você se pergunta, cadê o Dante nessa hora? Ele tá amarrado de novo, ela deixou ele preso, né? Com a arminha de choque. Ali que se ela apertar o botão... Cara, é muito engraçado, velho. No começo do primeiro jogo, a Trish pega uma espada, joga no peito do Dante e joga raio. Literalmente ela faz isso. Primeiro, ela entra com uma moto e ela explode uma moto no Dante. Aí ela pega uma espada na parede, joga no Dante e taca raio. O Dante só levanta e foda-se. No meio do jogo, uma espada demoníaca elétrica perfura o coração do Dante e prende ele no chão. O Dante, de uma forma muito Ed, se levanta, deixando a espada perfurar todo o corpo dele. Enquanto ele literalmente passa por dentro da espada. Enquanto ele é eletrificado. Na série, ela com 2 bolinhas elétricas, ela derruba o cara. Isso é muito incrível. Ele explode uma coisa assim. Nossa, a isso é... explicação mais idiota cinema, é velho. Ela contra o mundo e o Dante figurando, né? No máximo sendo um figurante de luxo. Puta, tem uma cena que aí... Essa cena aqui, talvez ela passe despercebida por boa parte dos espectadores, mas eu não consegui ignorar essa merda de jeito nenhum, cara. Em um determinado momento, o coelhão, que lembre-se, é um ser humano com uma cabeça de coelho costurada e uns dispositivos... Ela podia matar o Dante a qualquer hora. Depois das explosões pelas quais ele passou, beleza. Mas no final das contas, ele é um ser humano. E ele tá explicando pro Dante por que os demônios estão imigrando do inferno pra terra pra ter uma vida melhor. E no meio da explicação, ele fala pro Dante, Dante, você não faz ideia de como é lá no inferno. Você precisa entender que esses demônios que vêm pra terra tentando uma oportunidade, tentando ser feliz, eles saem do inferno porque lá a atmosfera é muito pesada. Lá você não consegue nem respirar, né? O ar é tóxico. Vem aqui que eu vou te mostrar. Ele abre uma fenda, leva o Dante pro inferno. Inacreditável. Cara, o filho dos seres mais poderosos do verso de Devil May Cry tossindo pra poeirinha no ar.
Literalmente no jogo 1, no jogo 2, no jogo 3, no jogo 4 não, e no jogo 5 ele literalmente luta no inferno um monte de vezes. O 4 é o único jogo que ele não luta no inferno. E nenhuma vez ele nunca teve problema pra respirar o ar de lá, porque não tem nada dessa atmosfera tóxica. Cara. E se tivesse, pra ele, que é meio demônio, ao mesmo tempo que o Sparda, que é o pai dele, que se não foi o mais forte demônio resistente, não teria problema pra respirar aquele ar. O Dante não consegue respirar no inferno. O Dante fica tossindo. E ele, que é um ser humano com uma cabeça de coelho... que ar maravilhoso, que nostalgia, que saudosismo, né? O Dante, que é a porra do filho do capeta, meio humano, meio demônio, ele tosse. Eu não consigo suportar a vida aqui no terceiro mundo. Aí o coelho fala, esse é um merda mesmo, chuta ele pra fora da fenda. Ele cai de 4 lá, ainda tossindo, vomitando. Nossa, o inferno é pesado mesmo, que terrível. O coelho fala, você não tem noção do que as pessoas do terceiro mundo passam. Você não tem ideia de como é a vida num país subdesenvolvido. Você, um homem branco privilegiado que viveu sempre nos Estados Unidos curtindo essa vida de pizza e espada na bunda, você não faz ideia do que a gente passa, né? Nos lugares mais pobres do universo. Olha que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é isso que acontece, tá bom? Estamos entrando na sequência final. Depois de tudo isso, ele tira a máscara de coelho e revela que ele era o Adi Shankar o tempo todo, né? O indiano com a cara queimada, self-insert ridículo do próprio escritor e showrunner da série. O cristão, calma que ele vai brilhar no final, tá? Os últimos 5 minutos dessa série é a Nossa cereja. senhora. É aquela cerejona, mas aquela bolota É de aquela merda que você- dor. em cima, se prepara, esse cara vai brilhar só no final. Ele tá dando umas explicações ali, ele tá acompanhando toda a ação. Ó os parceiros. É uma dupla, certo? Não é uma série do Dante. É uma série de uma dupla, onde a gente sabe que, na verdade, a cabeça é ela, não ele. Os dois indo pra cima do indiano, né, do self-insert, e ele acaba virando essa porra desse monstrengão aqui de Resident Evil, que não quer dizer nada. Puta luta ridícula. Ainda tem o Devil Trigger do Dante, que até que é legalzinho. Mas nós já estamos no 8º Né não, episódio do né não, final. né não, estragaram o DT dele. Eles tentaram fazer uma mescla do design muito ruim dos demônios e do Sparda dessa série com o DT dele adulto do 5. Que é um DT dele que não é influenciado mais pelas armas. Sendo que literalmente aparecia diferente, devia ser totalmente diferente, não tem nada que parece um demônio de verdade. É bem humanizadinho. Trengão de Resident Evil, os dois dando tiro, bababá, o Dante vai morrer, adivinha quem salva o Dante com um tiro certeiro, aquela, né, one shot, one kill, tá ligado? E ela ainda tava com a visão turva e caralho, 4. Aquela bala final, ai, a última que eu tinha aqui no pente, olha, que maravilha, vou dar um último tiro, piu! Ela dá aquele tiro em câmera lenta, Sniper Elite, tá ligado? O Dante tá quase morto com uma espada atravessada, ela salva o Dante. O Dante quase morrendo por uma espada. Dante em todos os jogos bons sendo empalado pelo menos uma vez. Claramente ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ela salva o dia, aí ele ativa, né, o Devil Trigger, bababá, e ainda atravessa o bicho, mas que fique bem claro que quem foi fundamental no meio do combate, obviamente, foi a protagonista e não o coadjuvante, o Dante. A briga termina, supostamente o Adi Shankar, self-insert, morreu, né, e eles começam a falar sobre tudo que eles aprenderam durante os 8 episódios. Existe uma reflexão aqui sobre o quanto que sapiens e demônios são parecidos, né? E que no final das contas são apenas culturas diferentes e que onde já se viu injustiçar o povo que reside no inferno, literalmente no inferno, onde já se viu você tratar tão mal, né? Uma galera assim de tantas possibilidades que poderia, se tivesse a oportunidade, ter uma vida melhor, e eles refletem sobre isso. Enquanto Dante e a Bonita estão conversando e batendo o papinho, o cristão malvadão que fala em Deus o tempo todo decide: agora é minha hora de brilhar, chegou o meu momento, atenção plateia, olhem pra mim. Agora que nós já neutralizamos a ameaça, né, que era aquele, o coelho lá,
lá que virou a de Shankar e o caralho, a gente pode usar aquelas pedras que eram a chave, que abrem a brecha pro inferno e não sei o que lá, pra de alguma forma, já que o inferno se tornou um lugar acessível graças a esse portal, esse cara aqui pensa, tá? Eu acredito que os Estados Unidos da América poderiam entrar através dessa fenda e colonizar o inferno. Tá na hora da gente ir até lá, né? E explorar os recursos que eles possam ter. Será que tem petróleo no inferno? Será que a gente pode entrar lá e cravar uma bandeira americana? E aí eu comecei a... Meu Deus, isso não pode estar acontecendo, velho. Isso não vai aparecer na tela. Isso não vai aparecer na tela. Então vem comigo. Aparece não na tela. Aparece na tela. Vocês conhecem uma banda que eu não suporto chamada Green Day? Ela tem uma música horrorosa chamada American Idiot. E essa é a última música da obra. Do you wanna be an American Idiot? Essa bosta dessa música começa a tocar, por quê? Porque o americano é idiota, certo? E ele decide invadir o inferno pra colonizar. A Lady fica parada na ponte em choque, incrédula. Eu não acredito no que está acontecendo. Oh, meu Deus, o que é isso diante dos meus olhinhos? O cristãozão malvadão começa a mandar todas as aeronaves, os caças americanos, pro Oriente Médio. Não é pro Oriente Médio, pro inferno, mas você entendeu a analogia? As famílias, cara, todos os demônios lá, sabe assim, papai, mamãe demônio, vovozinha, todos eles indefesos no inferno, e os caças americanos entrando no inferno e bombardeando toda aquela população tão gentil. Odeio essa música, acho ela uma merda, tal qual a banda. Você me perdoe se você gosta, não fique chateado comigo. Então, porra, os Estados Unidos entrando e bombardeando e colonizando, maluco, ó, bandeira americana no inferno. Isso aqui é sensacional. Eu tô mudando de opinião, hein? Olha, poucas vezes eu tive a oportunidade de ver um bagulho tão woke e imbecil, né? Sendo tratado de uma maneira até que carinhosa por uma parcela do público, porque eu já vi uma galera woke elogiando. Tudo bem, é a cara deles, né? Mas nós, enquanto um grupo nerdola, a gente precisa cismar, né? E realmente combater obras como essa, cara. Porque eu tenho visto muita gente também cismando com o Superman, cismando com outras obras que até agora não lacraram, enquanto que o DMC tá passando, né? Isso aqui tá no catálogo da Netflix já tem uma semana, e eu sei que muitas pessoas não vão comentar e nem precisam, mas todos vocês precisam entender o quanto que isso aqui é maldoso no próprio conceito, na própria concepção, e a mensagem horrível que esse showrunner tenta passar através de uma obra que deveria ter completamente outro tom, outra mensagem, outra ideia por trás, e não, ele pega essa porra justamente pra passar essa mensagem anti-Trump, anti-americana. Olha, vou te falar, se eu fosse o Donald Trump, eu dava uma revisada no visto dele, tô brincando. Mas muito bem, e olha as crianças sendo maltratadas pelo exército americano, crianças demônios, né? Olha a exploração de petróleo no inferno, bicho. Eu não inventei, eu não pedi pra IA fazer isso aqui, é justamente o que você tá vendo, exploração, guindastes americanos explorando recursos do inferno. Ó o cara saindo com um carrinho de pedras preciosas ali, ó. Os americanos estão roubando as riquezas do demônio. Você tá entendendo? Os americanos invadiram e estão roubando tudo, cara. É o Império Yankee malvadão, levando o carvão infernal. Não sei nem o que isso quer. Isso aqui não tem um termômetro suficiente pra medir uma régua, né, que caiba o tanto que é ridículo. A corporação Ouroboros, agora os Estados Unidos já se instalaram. Você percebe que existe uma aceleração de tempo ali para os Estados Unidos já terem feito algumas empresas, algumas corporações e inclusive uma cadeia no inferno, porque tem que ter uma penitenciária. Então os Estados Unidos entraram, colonizaram, construíram uma cadeia, diversos dispositivos de exploração, e os demônios que são contra eles prendem. Eles botam na cela e vai todo mundo em cana se você não cooperar com o Império Americano malvadão. A última cena da série é tão ridícula quanto ela toda. No meio dos prisioneiros começa uma rebelião, né? Os demônios não aguentam mais serem encarcerados pelo ser humano do mal, e entre esses demônios... Não, calma, aí o Giga errou.
é ruim, mas vamos criticar com a verdade. Não tem rebelião. Esses demônios, eles são bons demais para se rebelar, porque eles não conseguiriam fazer tal ato de maldade. O Virgil que invade o local para fazer isso. Não são os demônios que se rebelam. O Virgil, esse meio demônio bondoso que luta ao lado do grande imperador bondoso Mundus, que vem salvar todo mundo. Os que estão se revoltando, surge o Virgil, né, que é o irmão do Dante, do mais absoluto nada, dizendo: a tempestade está prestes a começar. Fim, Devil Cara, os caras literalmente, tipo, ele literalmente meteram ele falando Burn the Light. May velho. Cry, Netflix. Forte ação descongestionante anti... E se por tudo que eu te contei até agora você ficou com a sensação de que se trata de uma série patética, maldosa e mal escrita, você entendeu o que eu quis dizer. É exatamente isso, e saiba que a segunda temporada vem por aí, e se tudo der certo, né? Infelizmente eu voltarei a falar sobre esse assunto. Cara, eu não sei quero que nem hoje em pensar dia nisso. a gente já percebeu, né? E isso é uma tecla que eu tenho batido muito. O exagero woke em certas obras diminuiu, a incidência de lacração realmente já caiu, né? Já tá caindo. Estamos passando para um outro momento, eu sei disso. Só que ainda tem muita Jaguar, bicho. Ainda tem muita Netflix dando aquela lacrada fora da Vai ser curva. gostoso Tem ver tu muitas sofrendo com obras o que já Virgil. Cala a estavam boca, Hyper. encaminhadas e provavelmente prontas, mesmo antes do efeito Trump. Então vira e mexe ainda vai aparecer uma coisa ridícula como essa série de Devil May Cry, que eu acho que a gente precisa martelar com muito mais capricho, tá bom? Mas por enquanto me fala a sua opinião. Não Cara, minha opinião, uma série lixo, feita por um cara lixo, com intenções lixo. É isso. Não tem muito o que dizer mais não. De qualquer forma, sei lá. Eu perguntei no vídeo do episódio 8, né? Quando eu falo sobre o episódio 8, que eu reajo, falo do episódio 8, mas como o vídeo não vai mais pro ar, porque, né, deu o que deu, eu pergunto nesse vídeo aqui agora. Você que assistiu, você consegue falar alguma coisa que realmente é boa nessa coisa? Porque, sinceramente, eu acho que eu falei bastante que não, né? Na minha opinião. De qualquer forma é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.